Sobre pelos e cabelos. Algum tempo depois de ter lido um poema num evento, uma professora e crítica literária, a quem eu dera por ocasião do meu primeiro concurso que fiz, meu terceiro livro de poesia, ela comentou que quando fez a leitura desse livro, ela havia achado que meus poemas eram cheios de pelos e cabelos, e que era curioso o poema que eu acabara de ler nesse evento, um texto bem mais recente, muito posterior ao livro, também era cheio de pelos e cabelos, e que eu passara a usar barba e tinha os cabelos mais longos, que não apenas minhas palavras continuavam cheias de pelos e cabelos, mas que meu rosto e minha cabeça, de certa forma, confirmavam essa tendência. Então, ao chegar em casa, reli meus livros para me certificar, pois já intuía essa presença de pelos e cabelos, além de pentelhos vigorosos, e eles de fato estavam lá em profusão nos poemas, crescendo entre palavras como crescem no meu rosto, para desgosto de minha mãe, que me ofereceu R$ 200 para cortar os cabelos e raspar a barba, que eu parecia o Che Guevara ou Fidel, ou essa amiga a quem encontrei na rua, que me disse que eu estava igual um estudante de sociologia na UFRJ, ou outra amiga que me enviou mensagem em inbox dizendo que eu fico mais bonito sem barba, que era melhor eu não viajar para o exterior nessas condições, como também já me chamaram justamente por causa da barba e dos cabelos, de Jesus Cristo, de cubano, argentino, português, talibã, árabe, turco, judeu, esquerdista, terrorista, jihadista, sem terra, de todas, a pior comparação, um ex-BBB, mas são tantas imagens no meu rosto, tantas pessoas olhando por dentro dos meus olhos. Em geral, vivemos por tantos anos, vivemos mais vidas dentro da própria vida do que esperamos viver. Meus traços viriam da Síria, como dizia minha avó, ou de Portugal e Espanha, na genealogia dos Meira, da África, certamente, como todos os humanos, da maravilhosa Lucy, Australopithecus afarensis, ou da Ardipithecus ramidos, Ardi, peludas como só elas vagavam há milhões de anos pelo Triângulo de Afar, na Etiópia, para que eu, hoje, pudesse também vagar pelas ruas do Rio de Janeiro, com ou sem meus pelos e cabelos. Bom, o primeiro livro de poesia é um livro que eu acho que serve muito mais para, na maior parte dos casos, né? Nem todo mundo é Drummond que já escreve um primeiro livro, que é um livro que marca a história da literatura, né? O João Cabral, assim, né? Quer dizer, e outros tantos poetas, né? Na maior parte dos casos, eu acho que o primeiro livro ele serve para colocar um selo de que a pessoa se torna poeta, né? Assim, uma coisa é ser poeta que publica um poema aqui, um poema ali. Talvez isso seja uma coisa até que mude agora com as redes sociais, com publicações online, com livros, e-books, livros digitais e tal. Talvez a gente esteja vivendo o início de um momento de transição, né? Então, enfim, mas em geral acho que um primeiro livro, na maior parte dos casos, ele é para fazer uma marca, né? Que a partir dali a pessoa começa a ter uma outra relação com a poesia, com a produção poética, com a escrita de poemas, né? E então, para mim, o primeiro livro, quando eu releio, né? Eu vou lá por alguma razão olhar, eu acho que tem algumas coisas assim bacaninhas e tal, mas é o primeiro livro. Até tem um episódio interessante que é que uma vez me convidaram para escrever sobre uma série que estava sendo lançada de poemas, e eram 5 livros. E a maneira que eu consegui falar sobre esses poemas é que todos esses 5 livros eram os primeiros livros dos poetas. Então eram 5 primeiros livros. Então eu achei que como maneira de poder escrever um texto sobre essa coleção, né, que estava se iniciando ali,
é que eram os 5 primeiros livros. E aí eu escrevi sobre isso e tentando falar sobre o que eu acho de um primeiro livro de poesia, que normalmente é uma reunião de poemas que a gente faz em diferentes momentos e que ainda não tem assim uma linguagem própria, né? E que então eu querendo ser assim bem-humorado, né? Eu falei que o primeiro livro era um pouco para ser esquecido, que o primeiro livro servia para, de certa maneira, escrever um segundo livro, né? Só que no texto isso saiu meio duro, assim, né? E eu acho que as pessoas, os 5 primeiros poetas lá, não gostaram nada dessa resenha, porque era como se eu dissesse que o primeiro livro deles não valesse nada, né? Que, enfim, não era essa a minha intenção, mas o texto diz mais do que... Qualquer texto diz mais do que a gente quer que ele diga, né? Sempre está, como na poesia, né? Os textos estão escapando, né? Os sentidos estão escapando. Então ficou essa... Espero que esses 5 poetas me perdoem, porque a minha intenção não era desqualificar os livros, né? Mas é dizer que um primeiro livro ele serve para dar vontade de escrever um segundo, sobretudo, na minha opinião. Então, meu primeiro livro é isso. Quer dizer, para mim, meu primeiro livro é para me dar vontade, para me colocar nesse bonde da literatura, nesse caminho da poesia, e pensar um segundo livro já com uma outra ideia de poesia, uma ideia de um livro que não é mais uma coletânea de poemas dispersos, mas poemas que são feitos já com um pensamento de fazer um livro, que os poemas se comuniquem uns com os outros, que haja diálogo, que haja partes. Então, no meu primeiro livro é isso. Foram poemas, uns melhores que outros, mas nenhum assim, poema que eu queira que eu acho que vá... O Corpo Solo já é um livro assim diferente por isso, porque é um livro pensado, é um livro que tem partes, e cada parte os poemas surgiram para atender uma determinada necessidade, uma determinada uma forma, né? Então ou seja, já existia uma forma que eu achava que era, e que os poemas tinham que cair naquela forma, tinham que ser trabalhados para chegar nessa forma, né? Então, porque eu também acho que poesia é forma, né? É o que diferencia. Para mim, o que diferencia o poético do não poético é a forma, né? A forma não no sentido parnasiano, mas a forma, ou seja, aquilo como aquilo aparece, né? As escolhas de ritmos e de melodias e de rimas ou não, de aliterações e do desenho que o poema faz na página, enfim, tudo que colabora para que um poema apareça impresso daquela forma, até com aquela fonte, com a ocupação determinada dentro de uma página. Então, tudo isso eu chamo de forma, né? Então, é o que diferencia o poético do não poético. E aí, então, eu acho que nesse segundo livro, eu acho que eu já tinha uma forma, já pensava, mesmo que não explicitamente, mas eu já pensava isso, que eu tinha que... Os poemas, eles tinham que entrar numa forma, ou seja, tinham que atender a um desejo de forma, um desejo formal que eu tinha e que eu acho que é o encaminhamento que eu dei para esse segundo livro, né? Que tem... Ainda que eu acho que não há nesse livro ainda um casamento entre essa forma e também uma outra coisa que aí já não é formal, né? Mas que é a vida, né? Assim, a vida, a forma como ela se dá, e enfim, tem poemas que são até forma demais, né? E que para mim não tem pouca vida, tem pouca porque assim, a forma por si só também ela
ela é vazia, né? Então tem que ter poesia, tem que ter vida, né? Tem que ter tem que ter emoção, tem que ter, enfim, tem que ter um toque, tem que ter um nervo, né? Como diz a Emily Dickinson, tutano, né? Close to the bone. Acordo e durmo debaixo da pele, sobre a crosta da terra, com camadas de cidade enterradas. Movimento películas e superfícies, entre outras películas e superfícies, quando saio à rua ou quando me encosto no parapeito dessa janela que se despede da noite. Acordo e durmo entre membranas impalpáveis, com enzimas, autorregulações e imponderáveis combustões. Metabolizo rostos e teorias em meio à confusão de lembranças despropositadas, entre secreções sebáceas, tubos, alvéolos e histórias acumuladas. Por vezes sinto esse torvelinho dentro da barriga, e não sei se é fome ou lembrança de fome, ou se são movimentos espontâneos da voracidade do vazio. Nem sei que tipo de limite representa a pele, se me separa da madrugada ou me une a ela. Se o frio que sinto nesse vidro me pertence, ou se sou eu que pertenço ao frio ou ao vidro, ou se o ponto em que tudo se entrelaça surge apenas para desaparecer. Sei apenas que sou permeável esta manhã, que desaba seus vermelhos por prédios e morros, por muros e árvores. A poesia, né, assim como alguém que disse isso, não me lembro mais quem, que a Emily Dickinson escreveu uma poesia close to the bone, né, assim, do tutano, assim, né? Então, é óbvio que eu falei aqui que poesia é forma, mas poesia, ela não é só forma, né? Forma é como tudo aquilo aparece, mas a poesia que seja puramente formal, sem o tutano, né? Ela é o tutano aparecendo de uma determinada forma, sem o nervo, sem a vibração da vida, né? Sem a vida vibrando ali dentro, também não é. Então, aí eu acho que no Corpo Solo, nesse segundo livro, eu já lidando com essa questão da forma, mas eu acho que tem muitos poemas que ainda precisam de vida, de experiência, de dor, enfim. E aí eu acho que isso começa a aparecer já no terceiro livro, né, que é o Coisas que o Primeiro Cachorro na Rua Pode Dizer, né, que é um título que eu gosto de títulos longos, né, assim, quer dizer, eu aprendi a gostar de títulos longos, né, então esse título, né, eu tirei de uma carta que o Rimbaud escreveu, quer dizer, escreveu não, ditou para a irmã dele, já perto de morrer, né, já delirando em função da doença, né, que ele pediu para a irmã escrever uma carta no leito de morte, e ela estava do lado dele, aí ela começou a escrever a carta, nessa carta ele se apresentava para uma possível pessoa que daria um emprego, para quem ele estava pedindo um emprego, né? E aí ele se descreve como uma pessoa confiável, enfim, uma pessoa que merece ganhar esse emprego, e que essa pessoa podia perguntar para o primeiro cachorro na rua que o cachorro ia confirmar. Então eu gostei dessa ideia de que algo que é tão evidente, que você pode perguntar para o primeiro cachorro na rua que ele vai dizer, né? Então eu acho que poesia é isso, é algo que tem na época eu achava pelo menos, né, que tem essa evidência de algo que você pode perguntar para o primeiro cachorro, só que o cachorro não fala, né? Então tem o cachorro. Então é isso, poesia é essa coisa que o cachorro pode confirmar, mas é difícil você entender a linguagem do cachorro, né? Uma tarde. Nossa vida se desentranha de si mesma como quem se pesca a si mesmo. Como quem diz lá em Goiás, de quem sai para pescar à tarde e volta para casa sem um peixe sequer. Sem que se cumpra a tarde de pescaria, sem que um peixe, por menor que seja, morda a isca e seja puxado para fora d'água. Disse desse pescador sem o peixe,
da pescaria sem a captura, disse que voltou para casa com o dedo enfiado no cu. Assim pensei em todos esses anos de nossas vidas com o dedo enfiado no cu, sem cumprir nossas viagens nessa tarde que ficamos lado a lado, ou qualquer outra, voltando para casa, saindo de casa, entrando, saindo de casa, sem a captura cotidiana, efetiva, total, dissimulada, espontânea, plebeia, ilusória, falsa, original, sofrida, inventada, artificial, postiça, parcial, narrada, régia, fingida, imaginária, criadora, quimérica, fantasiosa, elaborada, chorada, prosaica por todos esses anos, com o dedo enfiado, sem capturar nossa tarde com seus cheiros e brilhos e tardes, que escoam pelos dedos e pelos cabelos e caem como meus pelos e cabelos que agora entopem os ralos e canos dessa tarde em que circulamos agora. O romance veio em seguida. Bom, esse em seguida é meio complexo, né? Porque eu publiquei o primeiro livro em 93, em seguida parece uma coisa assim, né? Depois eu publiquei em 98, o No Oco da Mão de 93, o Corpo Solo 98, o Coisas que o Primeiro Cachorro na Rua Pode Dizer é de 2003. Então, em 2008, deveria ter publicado um outro livro. Mas aí eu me envolvi com doutorado, com a necessidade de ter que trabalhar, né? Ganhar uma grana e tal. E aí acabou que eu só vinha publicar o romance em 2013. Né? Então, ou seja, teve um lapso de 10 anos em vez de ser 5. Enfim, o romance também, como os outros livros estavam já esgotados, eu achei que seria, por sugestão de amigos também, que seria bacana eu incluir os livros anteriores no romance, né? Até para ter um livro que ficasse em pé mais, né? Então, é porque eu acho que essa questão da trajetória é importante também, né? De entender como que se desenvolve Então, achei que seria interessante incluir nesse livro que eu chamei de romance, mas que é um livro de poesia, os poemas anteriores e os poemas inéditos, né, para fazer já para me dar também uma ideia de percurso, né, que eu acho importante e tal, como que a linguagem vai se desenvolvendo e vai lidando com essa questão da forma, das opções formais que cada um faz, né. E aí a questão do romance, né? Por que romance, né? Porque eu acho que já era eu me dizendo que, olha, você tem aí escondido dentro de você uma vontade de ir na direção da prosa, né? Então, são poemas, ainda que eu não estivesse pensando isso objetivamente, né? Mas são poemas que caminham a passos largos na direção de uma certa prosa, né? Então, essa parte do livro chamada romance, porque romance é o título do geral que eu dei, né? Até para pensar que a vida poética é também uma vida de uma escrita que pode ser pensada como um romance, né? Ou seja, esses livros que vieram de 5 em 5 anos, depois 10 anos, eles são o meu romance, digamos, que eu faço com a vida, né? Que é meu casamento com a vida, né? Meu casamento com a poesia e tal, meu namoro com a poesia, o casamento e tal. Então, também tem essa ideia de uma coisa que se desenvolve no tempo, como se fosse uma relação mesmo. Então, por isso que eu dei o título também para o livro de romance e poesia anterior, né? Então, mas essa parte do livro chamada romance são poemas que funcionam como pequenos episódios de um romance. Aí já pensando no romance como uma obra literária, né? Momentos de uma relação amorosa que vai se desenvolvendo e que passa por seus percalços, seus dilemas, mas
que são unidos por um amor, né? E que são dedicados a Linda, minha esposa. Então. Como é que você tem achado que a poesia está caindo nesse lugar do romance? Como é que toda essa... Não pensar na coisa nova, mas como você tem usado os seus recursos poéticos para tentar escrever o primeiro romance, a primeira narrativa, né? Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade, porque como eu falei, assim, eu acho que pelo menos para mim, né, fazer poesia é um adensamento da linguagem, um espessamento da linguagem, ficar espessa, né? Ficar enfim, não ser assim tão transparente, né? Mas eu acho que um romance não suportaria, não, melhor dizendo, um romance ou a prosa, ela não suporta 100% de adensamento. Eu acho que a prosa de um romance ou de uma novela, né, ela precisa de momentos em que a linguagem não esteja tão espessa, né, até para que haja uma pausa, né, para que haja uma respiração, um momento de menos tensão, que prepare para os momentos em que a linguagem se adensa, né? Lendo agora a Helena Ferrante, né, que a gente leu meio em parceria, né, lendo, comentando, assim, eu já tentando entender isso também, né? Ou seja, já estou lendo e pensando como que eu vou desenvolver um método para mim, né? Uma maneira de eu escrever prosa. Então, a prosa dela, eu percebi, né, que tem momentos em que os acontecimentos vão assim bem, ou seja, a linguagem está bem prosaica, né? Sem nenhum espessamento da linguagem, de repente tem terremotos, até tem um capítulo do terremoto, né? Ou seja, tem turbulências em que a linguagem se espessa, em que a linguagem se torna mais densa, em que a gente começa a ler e começa a pensar, opa, estou perdendo alguma coisa aqui, que eu acho que é uma coisa própria da poesia, né? Poesia feita para ser relida, para lida e relida, e tem sempre sentidos escapando. Eu acho que tem momentos em que a gente, na prosa, que lê e os sentidos estão todos lá. Não parece que tem nada escapando, ou que você não compreendeu, ou que a gente não entendeu alguma coisa. E tem momentos em que a gente lê e fala, poxa, vou precisar ler isso de novo porque eu não peguei tudo. Aí você relê. Então, enfim, para mim, você falou como é que a poesia está caindo. Eu acho que foi interessante você ter dito caindo. Porque eu acho que tem horas que, para a escrita da prosa, a poesia tem que... Ou seja, a escrita poética, da forma como eu aprendi a fazer, ela tem que cair. Até para que haja momentos de respiração, para que haja momentos em que a linguagem permita a preparação desses outros momentos, que são momentos de turbulência, que eu acho que não seria possível... ou, enfim, não é que não seria possível, mas eu acho que tem que ter muita maestria para escrever como Guimarães Rosa escreve, por exemplo, em que a linguagem está sempre em alta voltagem. Tem horas que tem que estar em alta voltagem, tem horas que tem que estar, a meu ver, em baixa voltagem, porque senão é muito choque e fica mais difícil de... Enfim, isso é uma coisa que eu estou descobrindo agora, né? Não é algo que eu possa dizer assim que é ou não é, mas, enfim, eu estou descobrindo que eu preciso encontrar esses momentos em que a linguagem seja menos densa, né? É isso. Tem que cair um pouco a poesia, digamos. E de uma certa forma, desaprender a escrever, né? Como se fosse escrever com a mão esquerda, por exemplo, né? Porque eu sei escrever com a mão direita. Aquela história acho que é do Miró, né? Não do João Cabral, né? Que o João Cabral tem um poema no qual ele fala que o Miró, apesar de ser destro, se eu não me engano, não sei se eu me lembro bem dessa história, mas que ele tem um poema do João Cabral que ele fala que o Miró, apesar de ser destro, pintava com a mão esquerda, porque é como se ele tivesse que
com a mão direita, já estava viciado em muitas coisas, que ele precisava pintar com a mão em que ele não soubesse ainda pintar para poder ter uma outra aprendizagem. Como então, para mim, a minha poesia eu escrevesse com a mão direita e essa outra coisa que está acontecendo, que é escrever um romance ou 2 romances, ou, enfim, escrever prosa, eu tivesse que escrever com a mão esquerda, ou seja, reaprender a escrever.